Bom dia, família, bom dia, amados irmãos, amigos, que a graça e a paz do Senhor possa lhes encontrar onde vocês estiverem. Mais uma vez estou passando aqui para deixar uma pequena palavra, uma pequena meditação daquilo que eu tenho estudado, daquilo que eu tenho buscado. Espero que seja bênção na vida de vocês, como tem sido na minha vida. Ontem nós falamos um pouquinho, sobre perdão, sobre o retorno para a casa do papai. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gratidão, e o texto bíblico que nós vamos meditar está no livro de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11 até o 19, diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser esse estrangeiro? Então ele disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Assim como nós vimos ontem, o Senhor ele está disposto e de braços abertos para nos receber, para cuidar de nós e também para cuidar das nossas necessidades, principalmente daquelas que nos machucam, daquelas que nos ferem, daquelas que nos tiram do convívio social, daquelas que nos tiram do convívio com Ele, daquelas que nos prejudicam em todas as nossas áreas das nossas vidas. E nesse caso não era diferente, eles estavam com lepra e naquele tempo quem estivesse com essa doença, quem estivesse contaminado com lepra, precisava se manter afastado da sociedade para evitar a contaminação de outras pessoas. E quando eles ouviram que o Senhor Jesus estava passando naquele lugar e sabendo dos milagres que Jesus já havia feito, sabendo de tudo aquilo que o Senhor já havia demonstrado e curado, eles se aproximaram do Senhor Jesus, se mantiveram uma certa distância e ali eles gritaram: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E naquele momento Jesus disse: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Uma vez curado naquela época dessa doença, da lepra, dessa mazela, era necessário que os sacerdotes pudessem examinar o curado, o antigo leproso, para certificar de que ele pudesse voltar para o convívio social. No entanto, quando eles estavam a caminho, um deles percebeu que estava curado e imediatamente ele voltou, gritando e louvando em alta voz, agradecendo a Deus. E o interessante nessa passagem é que diz que ele era samaritano. Samaritano era um povo que não se davam com os judeus, eles não tinham um bom relacionamento, muito pelo contrário. E ele era, de certa forma, o único que não voltaria para agradecer, porque Jesus já era judeu. Mas às vezes, quem menos esperamos é aqueles que nos dão mais gratidão, aqueles que nos oferecem mais gratidão. Às vezes nós esperamos gratidão de algumas pessoas, de algumas situações, mas essa gratidão não vem. Às vezes Deus espera a nossa gratidão, o retorno para agradecer a Ele, e nós não voltamos. Mas esse leproso, ele voltou e ele agradeceu. Mas, apesar de todos os presentes, de todas a graça que o Senhor pode nos dar, uma delas é a mais importante, e a gente pode encontrar no versículo 19, que ele disse o seguinte: Então ele lhe disse, Jesus disse ao leproso: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. O maior presente que o Senhor pode nos dar, o maior presente que nós podemos receber de Deus é a salvação. Esse leproso com certeza não foi até o Senhor Jesus com esse intuito de buscar a salvação, muito pelo contrário, ele foi com o intuito de ter uma solução para a doença dele, para aquilo que acometia ele e deixava ele longe da sociedade. Mas quando ele voltou com o coração grato,
com o espírito alegre, louvando e agradecendo a Deus. Deus deu ainda mais para ele. Deus deu a salvação. Jesus lhe deu a salvação. Às vezes, quando nós voltamos aos pés do Senhor para agradecer, Ele nos dá algo mais, algo além daquilo que a gente espera. É como se nós fôssemos na casa dos nossos pais. Naquele final de semana, numa festa, todo mundo se reunindo, e aí nós levamos a nossa presença, levamos a nossa família, levamos a nossa alegria. E quando nós vamos embora, nós vamos retornar para as nossas casas, saindo da casa dos nossos pais. Geralmente, a nossa mãe, o nosso pai, sempre oferece alguma coisa para a gente trazer de volta. Seja um pouquinho da refeição que sobrou, seja um presentinho, seja um doce que foi feito, mas sempre a gente volta com um presente nas mãos. E assim é com o Senhor. A partir do momento que nós demonstramos gratidão a Ele, Ele se sente alegre em nos presentear, em nos dar algo a mais, algo que de fato é importante nas nossas vidas. Como filhos e como pais, nós sabemos o quanto é gratificante quando os nossos filhos nos agradecem por alguma coisa. E como é bom saber que nós podemos ajudar os nossos filhos. Assim é o Senhor. Ele se sente alegre em poder ajudar os seus filhos, em poder dar aquilo que os seus filhos precisam naquele momento, em poder prover um alívio, um refrigério. Essa mensagem que eu trago hoje é para que nós possamos ser gratos por tudo aquilo que o Senhor nos deu, seja pelo perdão, seja pela nossa salvação, seja pelas pequenas coisas do dia a dia, que nós possamos ver aquilo que Deus tem nos dado e que nós possamos ser gratos por tudo aquilo que temos. A palavra do Senhor diz o seguinte, que nós possamos ser gratos em todo o tempo, que nós possamos ser gratos a Ele. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor, vosso Deus. Que essa mensagem possa tocar o teu coração, que essa mensagem possa ficar gravada. O sentimento de gratidão a Deus e aos nossos, a Deus e aos nossos amigos, a Deus e àqueles que têm nos ajudado em todo o tempo. Eu queria convidar você a orar comigo neste momento. Papai, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos porque a Tua palavra, ela é maravilhosa e ela nos dá direcionamento, Senhor. Nós te agradecemos, Papai, porque o Senhor nos deu a salvação através do Seu Filho Jesus. Papai, nós te agradecemos porque o Senhor nos deixou o Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso conselheiro, o nosso instruidor, o nosso mestre, o nosso professor. Nós te agradecemos pela salvação. E nós te agradecemos, Papai, porque nós temos essa oportunidade hoje aqui, de estarmos diante da Tua presença, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Senhor, que os nossos olhos possam ser gratos por tudo aquilo que nós iremos ver essa semana. Que nós possamos te agradecer, Papai, por cada presente, que nós possamos te agradecer pelo dia que se inicia, que nós possamos te agradecer pela noite que virá, e que nós possamos te agradecer pelo Teu cuidado, pelo Teu sustento. Senhor, que o nosso coração seja grato e que assim como o samaritano, um dos 10 leprosos, que nós possamos nos lembrar e voltar para agradecer tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e através da nossa vida. Papai, nós te somos gratos mais uma vez pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu. Senhor, nos dê uma semana abençoada, nos dê um dia abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. E que por onde nós formos, Papai, onde nós caminharmos, que nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que o Senhor possa falar um pouquinho mais ao seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima.